submissão é o caminho para uma vida frutífera. Bem, quem quer ter vida frutífera? Você vai pegar o Salmo primeiro. Ele diz que feliz é o homem que não anda segundo o caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se aceita a roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Porque ele será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, cujas folhas não caem, e tudo quanto faz prospera. Tudo quanto faz está certo. Então, muitas vezes nós olhamos, escuta aqui, vou falar para você, e você também que está aqui nos assistindo pela live, ou você que vai assistir esse vídeo, eu quero que você entenda uma coisa: existe uma rota, existe um caminho, querido, para nós vivermos uma vida plena em Deus. A grande frustração nossa é quando nós não alcançamos isso. E às vezes, querido, a gente acha, né, a gente começa a olhar para nós e dizendo assim: mas eu não faço nada de errado. Né? Quem é que nunca olhou para si e disse: eu não faço nada de errado? E por que a vida não vai? A gente acha, né? Preste atenção, querido. A Bíblia vai dizer, querido, que a serva então da fornicação que só Naamã, lá em Israel, lá na minha terra, lá no meio do meu povo, há um profeta que, se você conversar com ele, olha, ele vai trazer cura sobre a tua vida. Naamã, ele vai até Eliseu, ele até entende, porque, querido, quem não quer viver a cura? Quem não quer ser bem sucedido? Né? A maior corrida que existe hoje é ser bem. Todos nós queremos ser bem sucedidos. Então, todos nós queremos chegar no final do mês com um salário básico de 20 mil reais. Quando a gente fala, seu sorriso já vem do bolso, né? 20 mil reais, todo bem. Glória a Deus, aleluia. Todos nós queremos. Mas a questão, querida, é quando chega no final do mês e não chega isso. E aí vai aquela frustração, aquela coisa, mas nós queremos. Então, quando Naamã ouviu, olha, lá em Israel tem um profeta, e você vai falar com ele, e ele vai te dar uma direção, e você vai ser curado. Naamã não pensou duas vezes, já pegou presentes, e foi até Israel, chegou lá na casa de Eliseu. A Bíblia diz que Eliseu nem aí. Eliseu nem se levantou, nem saiu do sofá. Mandou recado lá para o seu servo: ó, fala para ele que lá no Jordão. Você conhece a história. A questão, querido, que com essa atitude de Naamã, escuta aqui, com a atitude de Eliseu, Naamã se irritou, Naamã se indignou, se revoltou. Como pode? Eu, um comandante, como pode? Ele nem veio falar comigo. Ele se irrita, e você vai entender da história. Ele até resiste em não ir, mas ali ele ouve os servos, né? E ele vai lá, e você já sabe o final da história, ele é completamente curado. Aí começa o que eu quero compartilhar com você nessa noite. Nós vamos aqui nessa história muito simples e muito conhecida, mas com detalhes, lições, querido, que nós aprendemos aqui com Naamã. Lições que nós aprendemos que mudaram a vida dele e vai mudar a nossa vida aqui nessa noite. Amém? Amém? Vamos crer assim? Amém? Você crê assim mesmo? Amém? Preste atenção. A submissão a Deus começa com humildade. Diga assim: a submissão começa com humildade. Naamã era grande aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus ele era o quê? Pequeno.
Então o grande problema aqui inicial, é quando a gente se acha. Porque você sabe, querido, que tem gente que não dá para brincar de esconde-esconde com ele, porque ele se acha. Tem gente que se acha a última bolachinha do pacote, a última Coca-Cola no deserto. E aí Deus, Ele vai permitindo situações em nossas vidas, querido, para nos mostrar que nós não somos, é Deus que é. Aleluia. Eu estou ministrando aqui para dizer, não, mas eu estou de boa. Que bom, você vai aprender para ensinar o outro, não tem problema não. Mas preste atenção, querido. Eu preciso compreender que ele só reconheceu, ele só viveu o milagre quando ele decidiu obedecer à direção de Deus. Ele só realmente, reconheceu isso quando ele aceitou, querido, a direção que Deus estava dando para ele. Eu quero te dar uma direção aqui nessa noite. Você não veio no culto errado, puxa vida, eu queria do retetel, eu queria do manto, eu queria do esse que eu te digo. Não, esse que eu te digo aqui nessa noite. Se você reconhecer a voz de Deus, você vai ter uma vida bem sucedida. Você vai ter uma vida próspera. É isso que eu te digo. Você consegue entender isso? Preste atenção. Submissão, uma liderança improvável. Porque quando ali a serva dá a orientação, talvez ele olhe para essa coisa, serva. O servo, preste atenção, querido. A palavra veio por uma escrava. A palavra veio por um servo. Só que Deus, Ele fala por quem Ele quer. E a submissão é ouvir, independente. É uma pessoa de Deus que está falando? É uma pessoa de Deus que está falando? Irmãos, escuta aqui, a gente tem esse negócio. Mas quem é que está falando? Ele? Não é pastor, não é obreiro, não é líder, não é nada que está falando, não. É uma pessoa usada de Deus, é uma pessoa cheia de Deus. Glória a Deus. A pastora que ministrou aqui no domingo, ela dizia, irmãos, as irmãzinhas do toque eram temidas. Por que elas eram temidas? Porque as pessoas olhavam, não dava R$1, não dava 50 centavos. Mas meu irmão, quando aquela mulher abriu a boca, sai de baixo. Então, para de ver, porque eles têm esse negócio, irmão, de ficar olhando, mas será que é de Deus? Mas será que é de Deus? Irmão, a Bíblia diz o seguinte, olha, ouve. Você quer ver se o profeta é de Deus? Guarda a profecia. Guarda o que está sendo dito. Gente, espera. Quando acontecer, você vai dizer, aquela palavra foi de Deus, aquela profecia foi de Deus, porque Deus, Ele fala com quem Ele quer. Submissão é ouvir, mesmo quando fácil, é simples. Submissão é instrução, meu irmão, que não faz sentido. O nosso grande problema é quando a gente fica ponderando, a gente fica analisando, tem que fazer sentido. A gente tem que entender as coisas, tem muita coisa que você não vai entender, mas obedeça. Oi? Meu irmão, quando o profeta dá a ordem para o servo, e ele diz, olha, vai lá, vai no Rio Jordão, e existia muitos rios limpos. Eu estive em Israel, querido, 6 vezes, e eu estive no Jordão por 6 vezes, e eu entrei ali no Jordão por 6 vezes. Uma das vezes eu fui como na mão, eu falei, Senhor, vai tirar toda a lepra agora. Só que tem gente, escuta aqui, olha para mim. Querido, tinha pessoas que iam para a gente lá e assim, eu não preciso disso. Às vezes é o que mais precisa. Então, querida, tem uma coisa, o profeta deu uma direção, o profeta deu uma ordem, o profeta mostrou o caminho, a ordem parecia tola. O que o profeta estava dizendo parecia esquisito, estranho, mas era a direção de Deus. Tem alguém me ouvindo aqui? Tem muita coisa que nós não vivemos um milagre, porque achamos que é tolo. Mas querido, tem que dar
fazer isso. Eu não preciso de óleo. Meu irmão, vem, não tem problema não. Eu lembro há um tempo atrás, vocês vão lembrar também, que tinha aquele monte de cair, lembra? E começou a cair nas igrejas, lembra? Aí o pessoal falou assim, não é para sentir a unção, não tem que cair, não sei, eu caio. Não, acabou, não vou dizer. Você entendeu, Lucas? Ele precisa cair, cai também, meu irmão. Cai, fica lá, oh, Jesus maravilhoso, aleluia, pronto, cai. No problema da igreja, a gente fica, sabe, questionando. A gente fica, sabe, ponderando, espera submissão não depende de entender, meu irmão, mas de confiar, entenda isso. Submissão não depende de entender, a gente quer entender tudo, quer compreender tudo, às vezes não entende nada e não obedece também no milagre. Eu estou aqui nessa noite para dizer, Deus quer trazer uma vida plena sobre você. Deus quer trazer um novo tempo sobre a tua vida. Mas entenda, mesmo se você não entendeu, obedeça. Oi? Eu disse que a gente fala de discipulado, encontro, não sei o que é hoje aqui não. É mesmo. Filho, nem tudo nós vamos entender. E aqui está um grande problema. Nós não entendemos e não obedecemos. Mas a partir de hoje vai ser diferente. Posso ver a vida do crente aí? Querido, 7 passos para uma vida cristã frutífera. Guarda aí. Primeiro, reconheça que você precisa de Deus. Você quer viver uma vida frutífera? Primeiro, reconheça, eu preciso de Deus. Sem Deus não vai acontecer nada. Sem Deus não vai mudar nada. Sem Deus não vai transformar nada na minha vida. Compreenda isso. Ouça a voz que Deus usa. Tenha sensibilidade espiritual. Eu preciso ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Sensibilidade para entender, é Deus que está dando a direção, é Deus que está mostrando o caminho, é Deus que está me alertando, é Deus que está me despertando, e seja disposto a sair da zona de conforto, aleluia! Você consegue entender isso, querido? Você está tão acostumado, é tão gostoso, irmão, a gente ficar de manhã, domingo, sábado, dormir até meio-dia, aleluia! Glória a Deus, mas ele esteja disposto. Quando o profeta falou, Naamã, vai lá, mergulha. Não, peraí, eu não preciso disso. Nós temos uma grande dificuldade, querido, de deixar nossa zona de conforto. A gente tem uma grande dificuldade de mudança. Quando fala de mudança, que gera um negócio na gente, está percebendo isso? Sim ou não, querido? A gente falou em mudança, olha, você vai ter que mudar. Como é que é? Mudar, parece que é um bicho das cabeças. Aceita a simplicidade das instruções divinas. Tenha uma fé. Decida obedecer. Decida confiar. Deus falou, Deus direcionou. Só obedeça. Supere a sua resistência interior. Eu disse, supere a sua resistência interior. Tem pessoas que é resistente. Ei, seja maduro emocionalmente e espiritualmente. Muitas vezes nós somos tão resistentes. E como isso tem impedido você de viver o milagre de Deus? Aliás, desculpa, estava impedido, porque a partir de hoje, essa resistência está caindo por terra em nome de Jesus. Só obedece. Só decide ouvir o que Deus está dizendo. Obedeça completamente. O que Deus falou para mim, o profeta falou para Naamã, vai lá e mergulha 7 vezes. Quantas vezes ele tinha que mergulhar? 7. E se ele mergulhasse 6? Você sabe a história? Mergulhou 1, nada, 2, nada, 3, nada, 4, nada, 5, nada, 6, nada aconteceu. Na 7ª, o milagre aconteceu. Escuta aqui, meu irmão, obedeça até o fim.
eu não vou te prosperar. Aleluia. Você vai dar glória a Deus aí. Ei, reconheça Deus como o único Deus sobre a tua vida. Lembra da mulher que usa o sangue? A Bíblia vai dizer que ela gastou durante 12 anos tudo que ela tinha com vários médicos e nada acontecia, nada mudava, muito pelo contrário, ia pior. Ei, Israel tem um cântico que diz: só o Senhor é Deus. Olha, Israel, só o Senhor é Deus, aleluia. Só Deus é Deus sobre a tua vida. Só Deus é Deus todo-poderoso sobre a tua vida, meu irmão. Ele é Deus soberano sobre as nossas vidas. Amém? Você consegue entender isso, meu querido? Compreenda. Sabe que muitos hoje estão como Naamã. Eles querem o milagre, mas existe a submissão. Esse é o nosso problema, querido. É o problema da humanidade. Nós queremos o milagre, nós queremos o sobrenatural, nós queremos viver o possível, mas somos resistentes à submissão. Não conseguimos obedecer. Deus está dizendo hoje para você aqui, ó, não é no teu caminho, é no meu caminho, diz o Senhor. Você consegue entender isso? Deus está falando para mim, para você aqui nessa noite, não é do nosso jeito, é do jeito dele. Eu preciso compreender, querido, que existem promessas, existem curas, existe plenitude do outro lado da obediência. Quando eu obedeço, quando eu me submeto, querido, pode ter certeza, do outro lado tem milagre, do outro lado tem vitória, do outro lado tem cura, do outro lado tem solução. Preste atenção, querido. O grande problema, o que o orgulho, sabe, ele traz sobre as nossas vidas. Sabe, muitas pessoas recusam ajudar com vaidade. Sabia disso? Escuta aqui, algumas pessoas se recusam a pedir ajuda num problema, mesmo precisando. Eu sei que acontece com você. Mas tem gente que ele está precisando, mas por orgulho ele não pede ajuda, ele se mata. Ele está lá sozinho, se acabando. Você está vendo isso? Mas por orgulho, que ele tem uma diferença com fulano, ciclano, ele não pede ajuda. Esse orgulho vai cair na terra hoje aqui. Você consegue entender isso? Nunca admitir que é. Nunca admitir que é. Uma pessoa orgulhosa, ela evita pedir desculpas. Ou até mesmo admitir que errou, mesmo quando está claramente equivocado. Ela já caiu a ficha que está fazendo errado. Ela já caiu a ficha que está na volta errada. Mas por orgulho, não é? Para não dizer eu errei, ela continua quebrando a cara. Eu sei que isso não acontece com você. Eu não ouvi amém, eu espero que ele não coisa assim, não. Desprezar os outros. Existem pessoas que acreditam que ser superior aos colegas, aos irmãos, aos demais. Sabe isso? Às vezes por ter mais dinheiro, às vezes por ter um carro melhor, uma profissão melhor, até mesmo um carro melhor, competitividade, pessoas que não conseguem elogiar conquistas alheias, orgulho. Tem gente que não consegue elogiar um irmão que conquistou algo, que teve uma vitória, que uma porta de emprego se abriu. Eu sei que você deve conhecer alguém. Você consegue entender isso? Resistência a mudanças ou críticas, sabe? Profissional que se recusa a aceitar feedback. Líder, tem pessoas que se recusam a dar um feedback. Você pergunta para o pecado, mas está xingando ele. Eu tive uma experiência, é muito interessante isso. Eu tive uma experiência que, quando nós estávamos sempre ali, e aí está tudo bem, está tudo certo, a pessoa achava que nós não confiávamos nela. E quando nós decidimos, ela quer assim, então vamos deixar, né? Não dá. Aí falou assim, agora me desprezou.
sabe dar feedback. Acredito que a sua forma de fazer as coisas é sempre melhor. É orgulho. Síndrome de Naamã. A gente entende que nós somos o bambambam e acabou a expressão. Eu vi algumas situações aqui, eu achei muito forte, muito interessante. C.S. Lewis, olha o que ele diz. O orgulho é o prazer de ter mais do que o próximo. Orgulho é o prazer de ter mais do que o próximo. O outro diz assim, olha, o orgulho é o mais íntimo de todos os sentimentos, até mesmo o mais humilde o possui. Presta atenção. Porque muitas vezes, querido, escuta aqui. Eu estou falando aqui para você ter uma vida plena em Deus. Eu estou falando aqui hoje, eu estou falando aqui há 7 semanas, como você viver a plenitude do crescimento espiritual sobre a sua vida. Então, muitas vezes, a gente bate no peito, né, e fala assim, eu sou humilde. Eu não tenho orgulho. Mas o mais humilde possui. O outro disse assim, ó, aquele que se exibe não brilha. Presta atenção. Querido, para você entender, o orgulho é chamado de pecado original do coração. Diga assim, orgulho é chamado de pecado original do coração. Escuta aqui, é o mais perigoso e sutil, porque não é apenas um comportamento, mas uma atitude interior que distorce a relação da pessoa com Deus, com os outros e consigo mesmo. O orgulho, ele distorce a nossa relação com Deus. Começamos a olhar e entender que Deus não é tudo, faz tudo, não resolve tudo. Olhamos para as pessoas e dizemos, Ele não pode me ajudar. E olhamos para nós mesmos e achamos que não precisamos de ajuda. Entenda isso. Por que o orgulho nos gera bons pecados? O orgulho nos faz com que o ser humano ele tome o lugar de Deus. Tudo que eu falo para você, preste atenção. Talvez eu estou falando algo aqui, eu sei que incomoda, porque meu tio não gosta de ouvir essas coisas. Irmão, meu tio não gosta de ouvir o que realmente aquele precisa de cura. Eu vou dizer para vocês, se está dando aquele bichãozinho aí, é porque a gente precisa. Olha aqui, ó. O orgulho faz com que o ser humano tome o lugar de Deus no centro da sua própria vida. Quem de nós nunca disse, eu não preciso me submeter a ninguém? Hein? Quem de nós? Preste atenção. Eu não sei se você sabe. Não, você sabe. O que causou a queda de Lúcifer? O que causou, querido, a queda de Satanás? Orgulho. Oi, igreja. Ele disse, eu não preciso de dar satisfação. Eu vou colocar o meu trono acima. Eu vou ser igual a ele. Preste atenção aqui. Adão e Eva não foi diferente. Adão e Eva da mesma forma. Ambos escolheram se colocar acima da vontade de Deus. Deus disse não faça. Deus disse não toque. Deus disse não coma. Deus falou assim, olha, todas as árvores desse jardim, imagina meu irmão, tinha manga, tinha banana, tinha limão, tinha morango, tinha tudo. Qual que eles foram tocar? Fala passando, né? Sabe? Qual que eles foram tocar? Justo no fruto que Deus falou, não toque. Você consegue entender isso? A pior coisa, escuta aqui, a pior coisa que se faz é quando você chega
maturidade é entender que eu sou dependente, sabe? E me abrir à vontade de Deus. Eu preciso compreender isso. O orgulho ele rejeita, ele nos torna cego aos nossos próprios olhos. O orgulho, entenda isso, ele nos abdica da necessidade, querido, de perdão e da graça de Deus. Eu estou falando algo aqui que pode ter certeza. Muitos de nós estamos precisando que Deus te trouxe aqui, porque Ele está mudando a tua vida. 2025 vai ser um ano diferente. 2025 vai ser um ano extraordinário. 2025 vai ser um dos melhores anos da tua vida. E Deus está dizendo para você que hoje, cuidado, porque o orgulho nos torna cego dos nossos próprios olhos. A gente não consegue perceber que estamos fazendo errado, que estamos falando errado, agindo errado, atitudes erradas. Santo Agostinho dizia que o orgulho é o amor desordenado a si mesmo. Orgulho, amor desordenado a si mesmo. Eu quero perguntar para você nessa noite: você está disposto hoje a mergulhar no Jordão de Deus? Tem um Jordão aqui nessa noite. Tem um Jordão de Deus aqui nessa noite. E eu quero te perguntar: qual é o Jordão que Deus tem mandado você mergulhar e você tem resistido? Qual é o Jordão que Deus tem dito para você, que o profeta tem falado para você? Obedece, se levanta, vai lá, mergulha, vai lá, pede perdão, vai lá, obedece. Qual é o Jordão que Deus tem mandado para você mergulhar? Qual é o Jordão que Deus tem chamado você? Até aquele momento, Naamã ele era poderoso, Naamã ele era comandante, Naamã ele era um herói, mas havia uma leva, havia algo que impossibilitava a plenitude sobre a vida dele. Eu quero dizer para você nessa noite: tem algo que está impedindo a plenitude de Deus sobre a tua vida. Tem algo que tem impedido a plenitude do que Deus tem prometido para você. E Ele preparou um Jordão espiritual para mim, para você aqui nessa noite. Ele preparou um Jordão para mim, para você, porque hoje, querido, nós vamos mergulhar neste rio. E quando você mergulhar, eu pode ter certeza, esse orgulho, essa insubmissão, essa resistência, ela vai cair por terra em nome de Jesus. É hora das coisas mudarem da tua vida, é hora da vitória acontecer, é hora do milagre chegar, é hora da libertação vir. São anos que muitas pessoas carregam por anos, léguas. Carregam por anos maldições, carregam por anos problemas. Eu entendo que este lugar é um lugar de cura. Este lugar é um lugar de cura. Jesus está aqui nessa noite. Eu não posso aceitar que diante dos médicos eu continue doente. Eu não posso aceitar que diante dos médicos, querido, eu continue enfermo. De um homem que tinha 38 anos com uma paralisia, mas quando Jesus chegou, a vida dele mudou. A mulher tinha 12 anos, mas quando Jesus chegou, a vida dela mudou. Aleluia! Jesus está aqui nessa noite. Jesus está aqui nessa noite. Eu quero orar para você. Eu quero que você curvasse a tua cabeça. Senhor, hoje eu deixo o meu orgulho. Diga, Senhor, assim como Naamã, diga, eu reconheço que a tua instrução é maior
eu decido me submeter à tua voz, à liderança que o Senhor estabelece e à tua vontade. Diga, Senhor, me leva à plenitude através da obediência. Aleluia. O Senhor está Ei, glória a Deus. Naamã, ele quase perdeu o milagre por causa do orgulho. Naamã, ele quase perdeu a cura por causa do orgulho. Naamã, quase que ele perdeu o extraordinário, a promessa por causa do orgulho. Ele quase volta para casa, meu irmão, com a lepra, com a alma ferida. Você não pode voltar hoje para casa do mesmo jeito. Eu não posso voltar hoje para casa do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque ele não queria se render. Naamã não queria se submeter. Ele não queria obedecer a voz do profeta. Mas quando ele decide descer ao Jordão, aleluia, não apenas fisicamente, igreja, mas em espírito, ele se esvaziou. Quando ele se esvaziou, quando ele se dobrou na direção de Deus, a cura veio. E nessa noite, quando nós descermos, quando nós nos curvarmos, a cura vai vir sobre a nossa vida, o milagre vai vir sobre a nossa vida, a restauração vai vir sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Preste atenção. A pele dele foi restaurada. A pele dele foi restaurada. Mais do que isso, o coração dele foi transformado. Essa noite é a sua noite. Essa noite é a sua noite. Essa noite é a noite de orar, dizendo: Deus, eu não aguento mais. Deus, eu não suporto mais. Deus não pode mais continuar desse jeito. Deus não tem como mais continuar. Porque todos os dias, querido, quando dava noite, chegava. Por mais que as pessoas ali batiam continência para ele, por mais que as pessoas se curvavam diante dele, quando ele chegava na casa dele, que ele tirava aquela roupa, querido, a lepra estava ali. E aquilo, sabe, acabava com ele. Qual é o Jordão que Deus deixou para você? Quantas vezes nós estamos desistindo? Quantas vezes nós preferimos os nossos caminhos? Quantas vezes eu e você achamos que sabemos o que é melhor para nós? Quantas vezes nós batemos o peito e nós dizemos: eu sei o que é melhor. Eu já sou bem grandinho para decidir. Oh, meu Deus do céu. Mas Deus está dizendo hoje para você: desce. Desce no Jordão. Desce hoje, meu irmão, no orgulho. Desce hoje no controle. Desce hoje da lógica humana. Deus está nos chamando hoje para descer. Deus está nos chamando hoje para viver o que nós talvez anos nunca vivemos. Quantos querem descer hoje?